Será que eu ainda sou um programador júnior, ou sou um programador pleno, ou sou um programador sênior? Nesse vídeo eu vou responder a essa pergunta para que você consiga entender em qual nível de programador você está, baseado nas explicações que eu te der. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e como você pode ver, eu novamente estou aqui no ambiente externo. Quando eu venho para o ambiente externo, geralmente o assunto é um pouco mais capcioso, então se prepara, porque hoje vai ser só pancada. Muita gente, inclusive lá no meu Insta, se você não me segue, vou deixar o endereço aqui dentro do vídeo e também aqui no rodapé, na descrição desse vídeo, para você me seguir lá no Instagram. Muita gente me pergunta a respeito dessa questão de nível de programador. Poxa, professor, será que eu ainda sou um programador pleno, sou um programador sênior? Qual nível que eu tô? Será que a quantidade de linguagens que eu utilizo, ela influencia aqui no meu nível de programador? E preciso dizer para você logo de cara que não importa se você programa em 700 linguagens, se você conhece 1500 frameworks, isso não importa. O que leva um programador de um nível para o outro não é propriamente a quantidade de linguagens que ele utiliza, a quantidade de frameworks que ele conhece, a quantidade de bibliotecas que ele consegue manipular. Não é isso que define o nível de programador. O que define o nível de programador é o tempo de experiência prática dentro da área de programação. Ou seja, um programador júnior, ele precisa ter um tempo de maturação dentro da área de programação para conseguir migrar para pleno e depois para um sênior e depois para um especialista. Lembrando que os níveis de programação são 5, tá? Você começa como trainee, depois você vai para júnior, depois você vai para pleno, depois você vai para sênior, e aí você vai ali no auge da carreira, né, que é o programador especialista. Tá, professor? E quanto tempo, em média, um programador demora para passar de um nível para o outro? É sempre o mesmo tempo? Qual o prazo de expiração para eu ficar dentro de cada nível? Vou mostrar isso daqui para você agora. Um programador trainee, ele tem algo ali entre 0 tempo de experiência e até 1 ano. Esse cara, o trainee, ele vai ter ali uma base de conhecimento, ele vai começar a conhecer as linguagens de programação, vai conhecer um pouco de lógica de programação, vai entender a estrutura da programação como um todo, e aí ele começa a escalar a sua carreira dentro da programação. Passado aproximadamente 1 ano, entenda que não é ali 12 meses cravado, isso daí depende muito da pessoa, né? Se a pessoa está vendo conteúdos ali todo dia, engajada realmente em aprender, então 1 ano ali é o período ideal. Mas só que se a pessoa fica procrastinando, né, eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre procrastinação de programador, dá uma olhada aqui nos cards e na descrição. Se a pessoa fica procrastinando, a pessoa não estuda todo dia, a pessoa estuda um pouco hoje, daqui a 2 semanas estuda de novo, passa 1 mês sem estudar, então é claro que esse período de 1 ano vai se esticar, porque não tem como você comparar uma pessoa que ficou 1 ano se dedicando a estudo e outra que ficou 1 ano picado ali, se dedicando hora sim, hora não, e falar que depois de 12 meses as duas estão no mesmo nível de conhecimento, porque não estarão. E aí depois de 1 ano, esse programador que ele era um trainee, ele evolui para o próximo nível, que é o programador júnior. E acredite, o júnior, tem muito júnior que se acha pleno ou se acha sênior só pelo fato de conhecer profundamente alguma linguagem. Digo para você o seguinte, o que vai definir o seu nível de programador nunca vai ser o seu aprofundamento em linguagem. Vai ser única e exclusivamente o seu tempo de experiência prática programando. Isso em anos. Eu sei que vai ter muita gente aqui bravinha com isso. Ah não, porque eu me considero que sou pleno, me considero que sou sênior. Cara, você ainda não é pleno, ainda não é sênior. Isso vai ter o tempo certo e já vou te explicar qual que é. O programador júnior, ele fica ali entre 1 e 5 anos para poder migrar para o próximo nível. Isso significa que até 5 anos de programador você ainda é um programador júnior. Pois é, vou repetir para você não esquecer. Até 5 anos de programador você ainda é um programador júnior. Você está entendendo um pouco mais profundamente a programação. E veja que se você tem nesse período mais ou menos, nesse espaço de tempo de 0 até de 1 até 5 anos, possivelmente você ainda consulta muito, não só a documentação, mas consulta muito fóruns, consulta muito as pessoas, você não consegue tomar decisões automáticas e não consegue escrever um código na íntegra sem propriamente ficar a todo momento consultando inteligência artificial, consultando Stack Overflow, consultando algum fórum, pedindo ajuda para algum amigo, pedindo ajuda para algum professor. Você ainda não adquiriu essa autonomia. E por que você ainda não adquiriu? Porque você não teve tempo de experiência prática dentro da área de programação
para poder ter essa autonomia. Então veja que enquanto você ainda ficar nesse nível de dependência, você ainda é considerado sim um programador júnior. E a média de tempo é de aproximadamente 5 anos até você migrar para o próximo nível, que é o nível pleno. Quando eu falo de experiência, eu falo de vários segmentos, não só dentro da programação, a nível de carreira, mas na sua vida pessoal. O seu nível de experiência vai te possibilitar tomar decisões mais inteligentes, como por exemplo, na hora de você escolher onde investir seu dinheiro, onde colocar a sua grana, né, que você suou tanto para ganhar, e qual tipo de criptoativo, inclusive, que você vai escolher para colocar na sua carteira digital. E não tem como falar de grana, de dinheiro, de criptoativo, sem mencionar um grande parceiro aqui do canal, que é o mercado Bitcoin. Porque o mercado Bitcoin é a maior operadora de criptoativos aqui da América Latina. E além de serem credenciados pelo Banco Central do Brasil, isso já dá um respaldo do caramba, eles têm mais de 4 milhões de clientes. Então é muita gente que confia nessa empresa. E por que confia? Porque ela realmente funciona. E saca só, para todas as pessoas que entrarem no mercado Bitcoin, novos usuários, né, investindo pelo menos a partir de R$50, vai ter uma bonificação exclusiva. Saca isso. Passados 7 dias, a pessoa vai receber um crédito de R$25 para poder investir em sua carteira de criptoativos. Mas detalhe, para você conseguir receber esse crédito, você tem que ter feito algum tipo de movimentação. Não é só você colocar R$50 e pronto. Não, você tem que ter feito algum tipo de movimentação na sua carteira digital. Essa é a maneira que o mercado Bitcoin está encontrando para poder provar para você que criptoativos funcionam e que eles são uma empresa realmente focada em te dar o maior respaldo quanto aos seus investimentos dentro do setor de criptomoedas. E quando eu falo de criptomoedas, estou falando de qualquer tipo de criptoativo digital. Clica no link que está aqui na descrição, ou então acessa esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, faz o seu cadastro e lembrando, a partir de R$50 que você investe, depois de 7 dias você vai receber na sua conta de criptoativos até R$25 para poder reinvestir e aumentar ainda mais a sua lucratividade. Mas vale a pena dizer que isso é apenas parte de uma campanha publicitária lá do mercado Bitcoin e não é de forma alguma uma recomendação de investimentos. Voltando aqui para o nosso assunto, vamos lá. Então, para você conseguir ser um pleno, você tem que ter de 5 anos para cima. Até quanto, professor? Em média, até 10 anos. Então, de 5 a 10 anos, você é um programador pleno. O seu nível de dependência de outras pessoas para conseguir desenvolver seus projetos, seus algoritmos e tal, ele acaba diminuindo um pouquinho mais. E você passa a ajudar outras pessoas. Enquanto o júnior não conseguia se virar por conta própria, só pedia ajuda, um pleno ele já consegue ajudar um júnior, por exemplo, ou um trainee, a caminhar dentro ali da programação. E isso vai te mostrar que você está começando a entender, começando a sentir um pouco mais de confiança no desenvolvimento dos seus próprios códigos, sem ficar na dependência de uma outra pessoa. Aí, se esse assunto está te interessando, cara, não marca bobeira, hein? Não dorme na selva. Clica aqui no botão embaixo para poder curtir esse vídeo. Tem um botão novo aqui chamado Hypar. Clica nele também, assim você ajuda o YouTube a disseminar esse conteúdo aí para todo mundo conseguir entender a diferença de um programador pleno, sênior, júnior, especialista, enfim, e saber se você ainda é um pleno, se ainda é um júnior, saber se você já chegou no nível de sênior. Então, clica em curtir para ajudar o canal, que não leva nem 2 segundos, e você ajuda a gente pra caramba. Tá, beleza, professor. Passei então de 10 anos. Agora eu sou o quê? Agora sim, Guerreiro Jedi, você é um programador sênior. Um sênior, ele tem de 10 até 15 anos de experiência prática na programação. Muita gente vai ficar questionando, falando assim, não, mas só que eu me considero um sênior porque já tenho bastante experiência na programação. A questão é o seguinte, é a mesma coisa de você querer comparar um jovem de 20 anos com um senhor de 60 anos. O jovem de 20 anos, por mais que ele tenha vivido, experimentado a vida, nunca ele vai conseguir quebrar na barreira do tempo o cara que tem 60 anos, porque o cara de 60 anos ele viveu muito mais. Isso daqui não tem nem como questionar, não tem nem como querer explicar mais do que o próprio fato já explica. Uma pessoa mais velha viveu mais tempo, ponto. Então ela tem um leque maior de experiências. E essas experiências vão dar um respaldo para aquele cara de 60 anos, para ele tomar decisões mais inteligentes. Em algum momento que chegar alguma situação para ele que ele precisa tomar uma decisão, ele vai falar assim, poxa, já aconteceu isso comigo há 13 anos atrás, então a decisão que eu tomei lá foi essa, vou tomar essa mesma decisão porque deu certo. Ou então aconteceu esse mesmo tipo de situação lá em 1986, então lá naquela situação eu tomei essa decisão, agora eu vou tomar a mesma decisão porque lá deu certo, agora também vai dar certo. Então veja que
o nível de experiência de vida de uma pessoa de 60 anos faz com que ela tenha um background de experiência muito maior, possibilitando que ela tome decisões mais inteligentes e mais assertivas, fazendo com que as decisões delas acabem resultando em um melhor resultado, certo? Então, se você levar essa mesma alusão para dentro da carreira de programador, é a mesma pegada. Um programador sênior que tem de 10 até 15 anos de programação, ele vai sempre passar por um algoritmo e vai falar, poxa, eu já desenvolvi isso daqui 10 anos atrás, fiz isso daqui para um sistema de um cliente, a gente usou isso, usamos tal tecnologia. É claro que as tecnologias elas evoluem muito rápido, né? Mas só que existe sempre aquele rol de tecnologias que não muda, né? Aquela base mesmo de um stack que não muda. Então ele vai falar, ó, usei isso, precisei fazer tal autenticação, precisei liberação de tal órgão público para poder fazer tal coisa, né? Tipo uma emissão de nota fiscal e tal. Ele sabe o caminho das pedras. Já um pleno, um júnior, um trainee, ele não teve tempo de passar por tantas experiências assim, e por isso que ele não consegue ter, de fato, ali todo o caminho necessário para poder fazer alguma coisa. E quando ele não tem todo o caminho, o que ele faz? Ele pergunta para quem tem mais experiência. E por isso que o júnior pergunta para o pleno pergunta para o sênior. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, você está marcando bobeira, hein? Clica no botão aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Sempre que eu postar um conteúdo novo, você recebe esse conteúdo aí no seu e-mail, no seu celular, enfim, você vem correndo para poder entender mais profundamente do mercado de programação. Agora o cara que tem ali de 10 até 15 anos de experiência, ele já tem um know-how enorme para poder tanto seguir por conta própria, com total autonomia, como também para ajudar os níveis anteriores. E se o cara passar de 15 anos de programação, os dinossauros aí da programação, esse cara ele é considerado especialista. Geralmente a pessoa só vai até o nível de sênior, né? O cara fala júnior, pleno, sênior. Não fala do trainee, que está lá no começo da carreira, e não fala do especialista, que está depois do sênior. Mas o nível especialista, aquele cara que tem mais de 15 anos de experiência como programador, esse daí é o verdadeiro guerreiro Jedi. É o cara que já passou por tudo o que era possível de passar, e quando você está conversando com ele, você percebe isso, porque ele vai algoritmizando basicamente tudo. Você está conversando com ele, ele já vai analisando as possibilidades, já vai pensando o que pode acontecer, o que não pode e tal. Você faz uma pergunta para o cara, ele já pensa na resposta, ele já pensa nas outras possibilidades de resposta, já sabe o que você pode perguntar, o que você vai fazer caso ele te dê a resposta A, B, C ou D. Então o nível de raciocínio de um programador a nível especialista, ele é muito apurado, além de ele conseguir resolver problemas muito rapidamente, porque ele já tem um know-how enorme de experiência, já desenvolveu muito sistema, já fez muitos algoritmos, já passou principalmente, ó, presta atenção, já passou por muitos erros, o cara errou demais, então ele sabe exatamente o que ele não deve fazer, e fica uma dica, se você tem receio de ficar errando, cara, a pior coisa que está fazendo. O que vai fazer você melhorar é a quantidade de erros que você comete. Ah, mas os acertos, professor? O acerto vai resolver o algoritmo, mas só que o erro vai tornar você um bom programador, porque o erro vai te mostrar uma das formas que você não deve fazer. E se você erra pouco, você vai acabar fazendo várias vezes da forma errada. Quanto mais você errar, mais formas erradas você entende que não deve adotar. Percebe? Então, essa já é uma visão, inclusive, de um programador sênior ou especialista. O sênior ou especialista, ele está procurando a todo momento cometer erros, cometer falhas. Para quê? Para que ele consiga alimentar o próprio cérebro sabendo o que ele não deve fazer, qual o caminho que ele não deve tomar. Percebe a diferença? Só lembrando, aqui na descrição e também nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ter acesso diretamente ao mercado Bitcoin, para você conseguir abrir a sua carteira digital e começar a investir em criptoativos. E é aquilo que eu te falei antes, se você colocar a partir de R$50 e fizer alguma movimentação na sua carteira digital, dentro de até 7 dias você vai receber um crédito de R$25 na sua carteira digital para poder usar como você quiser. Agora diz aí nos comentários o que você achou, se concorda com isso que eu disse, você discorda, você já se considera um pleno, você já se considera um sênior, em qual grau que você está? Escreve aqui nos comentários, vamos bater um papo a respeito do assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja sempre com você.